O trabalho é escravidão. Quem é você? Mal tive forças para perguntar. Eu sou o Dreamer. Eu sou o sonhador. E você, o sonhado. Você chegou a mim por um instante de sinceridade. O silêncio ampliou os próprios contornos ao infinito. Sua voz tornou-se um murmúrio. Eu sou a liberdade. Anunciou. Depois de ter me encontrado, você não poderá mais viver uma existência tão insignificante. O que me disse a seguir ficou gravado para sempre na minha memória. Depender é sempre uma escolha pessoal, ainda que involuntária. Nada nem ninguém pode obrigá-lo a depender. Somente você pode fazê-lo. Fixando-me propositalmente, afirmou que a atitude de acusar o mundo e lamentar-se era a maior prova da incompreensão desses princípios. Um homem não depende de uma empresa, não é limitado por uma hierarquia ou por um chefe, mas o é pelo medo. Dependência é medo. Depender não é efeito de um contrato, não é ligado a um cargo, nem nasce do fato de se pertencer a uma determinada classe social. Depender é a consequência da perda da própria dignidade. É o resultado de um esmagamento do ser. Essa condição interior, essa degradação, assume no mundo a forma de um emprego, assume o aspecto de uma posição de subordinação. Depender é o efeito de uma mente tornada escrava por apreensões imaginárias, pelo próprio medo. A dependência é o efeito visível da capitulação do sonho. Essa conclusão e o modo cadenciado de pronunciar as sílabas da palavra depender revelavam-me o seu verdadeiro significado, oculto no uso comum. A dependência é uma doença do ser. Nasce da sua própria incompletude, denunciou o Dreamer. Depender significa deixar de acreditar em si mesmo. Depender significa deixar de sonhar. Quanto mais eu refletia no que me dissera, mais o ensinamento calava fundo dentro de mim. Meu ressentimento aguçou-se até a cólera. Aquele seu modo de exprimir juízos peremptórios sobre uma gama tão vasta de pessoas era intolerável. O que tinha a ver a vida, o trabalho de um homem, com seus sentimentos ou com seus medos? Para mim, esses dois mundos, interno e externo, sempre foram separados. E assim deveriam continuar. Como milhões de homens, você sempre viveu escondido nos cantos das organizações sem vida. Acusou-me. Você negociou sua liberdade por um punhado de ilusórias certezas. É tempo de sair de seu sono hipnótico, de sua visão infernal da existência. Ninguém jamais havia me tratado daquele modo. Quem lhe deu autoridade para falar assim comigo? E rompi o desafiante. Você. Aquela resposta inesperada encarcerou-me no estado de impotência. Senti um opressivo sentimento de culpa. Queria me esconder. Uma inexplicável sensação de vergonha me fazia sentir no diante daquele ser que ainda não possuía um rosto. Com as últimas forças, tentei recuperar a situação que me projetava para além dos confins do mundo. Mas como as organizações poderiam funcionar sem empregados? Perguntei com comedimento, na tentativa de reconduzir aquele diálogo à coerência e à razão. O Dreamer permaneceu calado, encorajado por seu silêncio, que interpretei como perplexidade ou incapacidade de me responder. Saí ao seu encalço. Não fossem eles, o mundo pararia. Ao contrário, rebateu secamente. O mundo está parado porque existem seres humanos dependentes, seres humanos extremamente assustados. A humanidade, assim como não consegue conceber uma sociedade livre da dependência. Percebendo que eu estava no limite da minha capacidade de compreensão, amenizou o tom, agora quase encorajador. Não tema, disse com sarcástica solicitude. Enquanto houver homens como você, o mundo da dependência existirá sempre e continuará a ser densamente habitado. Uma pausa congelou a atmosfera entre nós. De leve e irônico, seu tom tornou-se duro como um aço. Você não poderá mais fazer parte dele. Por quê? Você encontrou a mim. Sente um bisturi a laser perfurar dolorosamente camadas calcificadas, de pensamentos e de quinquilharia emocional. A dependência é a negação do sonho. A dependência é a máscara que os homens vestem para esconder a ausência de liberdade, a renúncia à vida. Aquela expressão, dependente, eu a havia escutado e pronunciado tantas vezes, mas somente a partir daquele primeiro encontro com o Dreamer, percebi quão dolorosa ela era. A condição de empregado se revelava uma moderna transposição da antiga escravidão, um estado de imaturidade interior, de sujeição. Por uma abertura na minha consciência, vi massas humanas condenadas ao destino de Sísifo, acorrentadas à repetição de um trabalho-fadiga,
um trabalho sem alternativa de escolha, um trabalho sem criatividade. Num flashback, revi a fachada do edifício da Rusconium com a placa entrada de empregados acima dos intermináveis corredores reservados aos funcionários. Por aquela garganta, imaginei passar um exército de milhares de seres subjugados, derrotados, como os romanos em Sânio, submetidos às forças caudinas. Uma procissão de homens e mulheres que havia deixado de acreditar na própria unicidade. Um presságio de morte do indivíduo obscureceu o ar e toda a tristeza daquele destino amordaçou minha alma. O Dreamer penetrou naquela visão com a delicadeza de quem está cuidando de uma ferida mortal. Suas palavras soaram solenes. Um dia, uma sociedade que sonha não trabalhará mais. Uma humanidade que ama será suficientemente rica para sonhar, e infinitamente rica, porque sonha. O universo é abundante, é uma cornucópia transbordante de tudo o que o coração de um ser humano podemos desejar. Em um universo assim, é impossível temer a privação. Somente homens como você, burlados pelo medo e pela dúvida, podem ser pobres e perpetuar a dependência e a miséria no mundo. Mas eu não sou pobre. Gritei com a voz embargada pela indignação. Por que você diz isso? Dentro de mim, eu justificava e tentava juntar todas as possíveis razões para demonstrar o absurdo daquela acusação. O Dreamer continuava silencioso. Eu não sou pobre. Gritei novamente. Tenho uma bela casa, um trabalho de dirigente, amigos que gostam de mim. Tenho 2 filhos, dos quais sou pai e mãe. Aqui eu parei, arqueado pela intolerável injustiça e ofensa sem fundamento. Pobreza significa não ver os próprios limites. Definiu o Dreamer. Ser pobre significa ter cedido os próprios direitos de artífice em troca de um trabalho que não ama, que não foi escolhido por você. Você, acrescentou quando eu já esperava que houvesse concluído, é o mais pobre dentre os pobres, porque, além do mais, não sabe quem você é. Você esqueceu. Ninguém mais dei tanta oportunidade. Esta é a última vez. De repente, o sentimento de ofensa, de injustiça, que havia invadido cada parte do meu ser, desapareceu, e minhas defesas dobraram-se àquele decisivo golpe de ariete. Senti ruírem as antigas bases, sobre as quais eu apoiava minha existência. As convicções mais radicais, como templos, abalados em seus alicerces, estavam caindo. Abra os olhos sobre sua condição e saberá quanto o ser humano se distanciou de sua realeza. Aparentemente, estamos aqui no mesmo cômodo. Porém, separam-nos íons infinitos de tempo. Aquelas palavras, como a luz intensa de um raio que rasga a escuridão da noite, permitiram-me perceber quão distante se encontrava aquele ser. Compreendi a falsidade de minha dignidade ofendida e a insignificância daquele eu que, como um ganido ao universo, tinha pronunciado diante do Dreamer. Tal qual cortina que encerra uma ópera bufa, caiu minha ilusão de pertencer a uma classe de poder de decisão, a uma elite de homens irresponsáveis, donos da própria vida. Meus olhos estavam úmidos. Sem me dar conta, eu estava sendo engolido pela areia movediça da autopiedade. Providencialmente, o Dreamer interveio com um áspero tratamento. Agora acorde. Faça a sua revolução. Insurja-se contra si próprio. Ordenou chacoalhando-me, oferecendo-me a saída da posição de contrição, na qual eu estava me recolhendo. Sonhe a liberdade de todas as limitações. Você é o único obstáculo a tudo que possa desejar. Sonhe, sonhe, sonhe sem descanso. O sonho é a coisa mais real que pode existir.